Olá pessoal, vamos para mais um vídeo da Ebianchi e nesse vídeo a gente vai falar sobre o DME, na verdade sobre um fenômeno que acontece com o DME que é conhecido como Slant Range ou distância inclinada, não é? E por conta desse fenômeno a gente vai ver que dificilmente você vai ter uma indicação ali do DME de zero, né? Ou seja, o DME dificilmente ele vai zerar, mesmo quando você está no bloqueio de uma estação, como por exemplo durante o bloqueio de um VOR que tem um DME acoplado, né? Você vai ver que durante o bloqueio vai ter uma outra indicação ali diferente de zero. É o que a gente vai mostrar nesse vídeo, por que isso acontece, não é? E bom, antes da gente entrar no nosso vídeo, convido vocês a acessarem o nosso blog que a gente lançou na semana passada, onde você vai encontrar centenas de simulados de provas gratuitos, artigos, vídeos, enfim, todo o conteúdo relacionado à aviação. Então, convido vocês a acessarem blog.ebianchi.com. Muito bem, dito isto, vamos analisar este Slant Range, ver o que significa isso. Muito bem, aqui a gente tem duas aeronaves, né? Aqui a antena do DME e na aeronave a gente tem uma antena, né, que vai receber, né, os sinais desse DME. Né? Geralmente como que funciona? A gente coloca a frequência ali de um VOR, né, esse VOR ele tem um DME acoplado e a aeronave vai captar os sinais do VOR e do DME. Né? O DME vai aparecer a distância ali, né, no equipamento. E o que é esse Slant Range? Essa distância inclinada aqui. Não é? Então, a gente, né, atualmente, a gente está muito acostumado a voar RNAV, utilizar o GPS, e a gente sempre tem ali, por exemplo, no GPS, a ground distance, ou seja, a distância real, né, da aeronave. Essa distância real não, essa distância em relação ao solo, né, da aeronave e o DME, por exemplo, um waypoint ou o aeródromo. Né? No DME, essa distância do DME é essa distância inclinada aqui, ou seja, da antena instalada da aeronave até a antena aqui em solo do DME. Então sempre vai ser, né, geralmente vai ser diferente da distância em relação ao solo. Né? Quanto mais afastada tiver a aeronave, né, menor vai ser essa defasagem. Né? E quanto mais próxima a aeronave tiver do DME, né, da antena do DME, maior vai ser essa defasagem. Às vezes acaba se igualando, às vezes está muito longe, essas distâncias ficam às vezes até similares. Né? Mas quando você está muito próximo do DME, aí sim ocorre uma variação grande. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, essa aeronave está a 2 milhas do DME, né, da estação ali. Essa é a distância em relação ao solo, né, a ground distance. E o que você vai estar vendo no seu instrumento lá do DME vai ser 2,5 milhas, que é essa distância aqui. E quando você está no bloqueio da estação, né, onde, em tese, né, o que a gente presume era o quê? Bom, se eu estou bloqueando um VOR, a distância em relação a esse VOR deveria ser zero. Né? De fato, a ground distance vai ser zero. Se você olhar ali no GPS, ela vai estar em zero. No entanto, a indicação no DME vai ser o quê? A altura da aeronave. Né? A altura da aeronave em relação à antena do DME, ou seja, é a distância da antena aqui, receptora da aeronave, em relação à antena do DME. E depois a gente vai entrar no simulador, vai ver isso aqui na prática e vocês vão ver como que ocorre, né? Fica mais fácil de visualizar. Mas é importante que vocês saibam isso, né? Durante o bloqueio não vai zerar, por quê? Porque você vai ter essa distância aqui, né, da antena da antena da aeronave para a antena do DME. O que é importante a gente pontuar também, quando você está realizando um procedimento VOR-DME, né, você vai observar que algumas distâncias elas são em relação ao DME, né, e não a ground distance. Então, por exemplo, nesse procedimento aqui para a pista 09 direita de Guarulhos, a gente tem essa posição EVNEB, a gente pode observar esse D aqui na frente antes da distância, né? Esse D indica o quê? Que essa distância ela deve ser lida, né, em relação ao DME. Né? Então nós temos 10,9 milhas, né, aqui em EVNEB em relação ao VOR-DME, que aqui em Guarulhos ele fica afastado da pista, né, mais ou menos 5 milhas em relação à pista. Então, né, na maioria dos aeroportos o VOR-DME ele fica próximo aqui à pista, então a distância do fixo vai quase bater com a distância da pista. Aqui não, né? Então você observa que em EVNEB a gente na verdade está a 5 milhas da pista, mas em relação ao VOR-DME a gente está 10,9. Né? Então, nesses casos é importante você, né, durante a execução desse tipo de procedimento, é importante ficar atento para você não confundir, para você não achar que você está a 10,9 milhas da pista, que você vai pousar,
né, quando na verdade você está a 5. Né? Por quê? Porque esse 10.9 é em relação ao VOR, e não em relação à cabeceira aqui da pista. Muito bem, pessoal, agora eu vou entrar no simulador, no Flight Simulator, só para a gente ver como que funciona isso na prática. Não é? Na verdade, a gente vai ver como que funciona essa tela aqui na prática. Aí fica muito mais fácil da gente ter essa visualização. Deixa eu só entrar aqui no Flight. Muito bem, pessoal, agora a gente já está aqui no simulador de voo, esse aqui é o 737. Eu vou abrir essa tela aqui, que é a tela que vai importar para a gente. Então aqui nós temos essa distância em verde aqui, é a distância DME, né, em relação ao VOR aqui de Bom Sucesso. Você observa que aqui está a pista, né, então, como a gente viu ali na carta, né, ele fica afastado aqui da pista. Eu coloquei um voo aleatório, né, a aeronave é esse triângulo aqui, não é a gente não está realizando aquele procedimento que a gente viu no slide anterior, né, onde a gente vinha aqui para pouso na 09. Então aqui a gente está voando em relação ao VOR de Bom Sucesso, a distância DME, né, para o VOR Bom Sucesso, e aqui é a distância, né, aquela ground distance que a gente tinha falado. Né? Então, como eu falei, se você estiver utilizando um GPS, né, você vai encontrar essa distância aqui no GPS e essa distância no DME. Né? Então vão ser distâncias diferentes. Por exemplo, aqui a gente tem 5 milhas e aqui 5.2. Deixa eu despausar aqui só para a gente ir acompanhando. Então você observa que essa distância ela vai começar a ficar cada vez menor do que essa, né? E durante o bloqueio, o que a gente vai ter? Essa distância aqui vai ser a altura da aeronave em relação à antena, e aqui nós vamos ter uma informação 0, né? Ou seja, a aeronave já vai ter bloqueado a estação. Né? Então, mais uma vez, é importante vocês terem isso em mente, principalmente quando estão realizando um procedimento IFR, né, utilizando VOR e DME como balizadores daquele procedimento. Né? Então, é importante você saber que essa distância ela não vai zerar em determinado, por exemplo, quando você estiver no bloqueio do VOR ou então já próximo à pista. Muito bem, pessoal, então aqui a gente já está próximo do bloqueio, 1.4 milhas, né, e aqui 1.8, né, que a gente tem essa distância inclinada. Aqui daqui a pouco vai zerar, né, já está bem próximo aqui do bloqueio. Então, ó, zerou, está praticamente no bloqueio do VOR. No entanto, a gente tem aqui ainda uma distância de 1.2. Você observa que o sinal do VOR ele cai, né? A gente está naquele cone do silêncio, a gente perde a indicação, agora a indicação voltou, mas a distância é que ela não zera, está em 1.2. Né? Aqui a gente já está se aproximando do próximo fixo, né? O VOR de Campinas. No entanto, né, aqui, agora sim, agora já está afastando, confirmando então o bloqueio do VOR. Então você observa que em nenhum momento essa distância ficou em 0, né? Ficou em 1.2, né, que equivale à altura, né, da antena da aeronave em relação à antena do DME. Ok, pessoal? Acho que dessa forma deu para entender mais ou menos como que funciona a lógica do DME, né, e também esse fenômeno chamado de slant range. Muito bem, pessoal. Dessa forma a gente encerra o vídeo de hoje, lembrando vocês mais uma vez de acessarem o nosso novo blog, né, blog.ebianchi.com, e também o nosso site de videoaulas, ebianchi.com. Ok? Então é isso aí, um grande abraço e até a próxima semana.